Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa segunda-feira, dia 3 de março de 2025, para nesse Acorda Vascaínos agradecer. Eu hoje vou tirar o espaço que eu tenho aqui, eventualmente de manhã, divido com os companheiros, para agradecer a vida, agradecer aos amigos, agradecer a todos aqueles que, de alguma forma, acompanharam e acompanham a minha trajetória, a minha carreira. Comecei muito cedo como jornalista, comecei muito precoce, mas sempre foi uma escolha de vida desde pequeno. Trabalhar com futebol, gostar do futebol, transmitir o futebol, e foi assim. Sei que hoje faço aquilo que mais desejo, faço aquilo que mais tive vontade de fazer a vida toda. Jogava com meu time de botões, jogava contra amigos no bairro da Urca, de um lado para cá, de lá para cá, na casa dos outros, jogando em mesas, sempre transmitindo jogos e mexendo com o futebol, frequentando todos os estádios, morava perto ali do campo do Fluminense, fui conhecer também General Severiano, mas já não existia praticamente, tive a oportunidade de fazer incursões em estádios aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, Bom Sucesso, Olaria, Campo Grande, enfim, em vários locais tive essa oportunidade, tive essa alegria e dali fui nutrindo paixão pelo meu trabalho. E muito cedo comecei e muito cedo enveredei nessa área e me sinto uma pessoa realizada profissionalmente por aquilo que fiz. Consegui fazer grandes coberturas, consegui fazer grandes amigos, forjei grandes parcerias, tive a oportunidade de cobrir uma Copa do Mundo, enfim, não posso dizer que sou uma pessoa triste pelo que eu faço, não. Quantas pessoas seguem seus caminhos e às vezes por necessidade abrem mão dos seus sonhos para sobreviver. Eu sou ao contrário, eu não posso reclamar da minha vida e jamais reclamarei. Agradeço todos os dias a Deus e volto a dizer, aos meus chefes, aos amigos que me ajudaram, a minha família, meu pai e minha mãe que já não estão mais aqui, a minha querida esposa que conheci durante esse período, porque soube entender a minha profissão, soube entender aquilo que eu faço, a nossa atividade tão nômade, de lá para cá, de cá para lá, um dia na cidade, um dia fora, trabalhando até meia-noite em Réveillon, em Natal, em Carnaval, mas é uma vida que eu escolhi para mim e eu não posso reclamar disso, não posso absolutamente. Então hoje eu tiro esse dia para agradecer a essas pessoas. O Vasco eu já falei para vocês, o Vasco faz parte da minha vida. O Vasco me ensinou a ser uma pessoa mais correta, uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais carinhosa, acima de tudo, uma pessoa mais justa e uma pessoa que nutre sentimentos de gratidão e, principalmente, de enorme responsabilidade. O Vasco não tem me dado alegrias ultimamente. O Vasco tem dado a todos nós muito mais tristezas do que alegrias. Vivemos de momentos efêmeros, vivemos de momentos espásmicos, a gente tem uma alegria de 6 em 6 meses, quando tem. Me lembro na áurea época, quando a gente chegava no Réveillon, a gente pensava no ano seguinte, o que o Vasco ia disputar, o título, quem o Vasco ia contratar, as competições, a gente sonhava, porque aquilo era uma alegria, era um regozijo. Hoje, a gente passa o ano e a gente se preocupa se a gente vai conseguir pagar a conta, se a gente não vai brigar para cair, se a gente vai conseguir ganhar do Flamengo. E isso machuca demais. Eu passei um domingo, mais uma vez, muito amargo, um domingo muito triste, um carnaval que a gente se distrai. Eu estou aqui na casa de uns amigos, me distraindo com familiares, com pessoas queridas. Não tenha dúvida que isso distrai demais. Mas eu sou uma péssima companhia. Eu não sou uma pessoa legal quando o Vasco perde.
E eu, a cada dia, me torno uma pessoa mais amarga. Eu tô com a minha boca, toda ela cheia de aftas aqui dentro. Eu não tô conseguindo nem falar direito. É dor de estômago, é dor de cabeça, sabe, sentimento ruim, boca amarga, sem fome, comendo pouco. Talvez até seja bom para dar uma emagrecida, mas o Vasco mexe muito com o emocional da gente. O emocional de todos nós. Eu, quando termino um jogo e vou começar o pós-jogo, meu querido Igor Silva entra em contato comigo para a gente começar a live do pós-jogo. Ele diz: que brabo, né, Flávio? E eu ouço isso do Igor todo dia, como ouvi há 6 anos atrás, quando a gente começou o canal, e eu perguntava toda segunda-feira ao Bismarck: e aí, Bismarck, tá tudo bem? E ele dizia para mim: não, não tá, Flávio. E são passados 6 anos e a gente começa um mês de aniversário do canal. E eu respeito ao torcedor que de alguma forma vê melhorias, tem esperanças, tem expectativas, porque a gente precisa só respeitar quem está triste. E eu vejo muita gente, quando eu às vezes fico triste e eu não consigo esconder meus sentimentos, diz que a gente está deprimido, nossa, esse canal só fala disso. Bom, se você acha que está tudo bem, se você não se importa, se você vê alguma coisa com perspectiva, porque pode até estar ruim num ambiente normal. A gente sabe, o presidente do Vasco, Pedrinho, está tentando, está aí fazendo alguns esforços, deu uma entrevista recente agora à TNT. Aliás, presidente Pedrinho, gostaria muito de entender por que o senhor não fala com o canal Atenção Vascaínos. Gostaria muito de entender. É porque nós somos críticos? É porque a gente cobra, como a gente cobra sempre, né? Porque a gente cobrou de todo mundo, a gente cobra de todos. A gente já teve capitão do Vasco que brigou com a gente em coletiva, porque a gente cobrava daquele time frouxo do Vasco 2021. A gente teve um diretor executivo que até hoje não fala comigo direito, que é o seu Alexandre Pássaro. Então, para nós, não beira muito essa questão de não criticar. A gente sempre foi muito crítico às coisas, é claro, com educação, com parcimônia, e eu espero que, de alguma forma, a crítica que a gente faça, a maneira como a gente conduz o nosso pensamento democrático, a gente não esteja atingindo. Então, gostaria muito de entrevistá-lo também, mas vi a sua entrevista, vi um depoimento seu que eu me identifico muito, e falo isso aqui reiteradas vezes, quando você diz que quando as coisas acontecem, você é xingado e você é atacado, você sente mais do que todo mundo, é como se fosse um familiar, porque você é Vasco. Você vive isso, você viveu isso, você sabe como é isso. Só que assim como você, o torcedor do Vasco tem todo o direito, e eu digo aqui por uma grande maioria, acredito eu, de estar cansado. De sábado no Engenhão ir em 10 mil torcedores. Mas eu ouvi gente dizendo que 10 mil era um público condizente porque era um sábado de carnaval. Eu não concordo. Eu não consigo ver esse copo cheio. Eu acho que o torcedor do Vasco tá dando no saco. O torcedor do Vasco tá meio que largando, porque todo ano é o mesmo discurso. E o Pedrinho é o culpado? Não, ele não é o culpado. Mas ele tem que ser cobrado igual. Porque todos os presidentes que passaram 3 anos foram cobrados demais por conta de resultados imediatos, tentando limpar gestões passadas. E o Pedrinho está aí de novo. Talvez tenha tomado a medida mais corajosa, mais polêmica de todas, que acredita ser piamente a melhor delas, e a gente espera realmente que até um novo investidor venha, que o Vasco se equilibre. A gente está vivendo um momento que eu considero vergonhoso, que é um momento de recuperação judicial. É uma vergonha, é o decreto de uma pré-falência, mas é claro, é admitir um erro. É você não estar conseguindo fazer alguma coisa e admitir que você precisa melhorar. Pelo menos nesse aspecto, eu acho que é você admitir a sua vergonha, mas tentar corrigi-la, tentar pagar aquilo que nunca foi pago. Mas se esse momento é um momento que traz, de alguma maneira, esperança, traz perspectiva, para mim não, para mim traz preocupação. Eu fico muito preocupado. Mas às vezes compensa, como compensava, porque para quem pensa que há 25 anos atrás, quando o Vasco parou de ganhar títulos, antes de 2000, não era assim? Sim, era. Sempre falei isso para vocês, o Vasco sempre viveu na penúria, o Vasco sempre viveu apertado. Tá aí o presidente Pedrinho, que resolveu buscar a questão do acordo trabalhista por ordem dele, muito porque, na época do pai dele, que trabalhou no Vasco, e ele mesmo, ficaram muito tempo sem receber.
Então quem fica muito tempo sem receber, trabalhadores que ganham pouco, ele botou na fila para pagar. E é uma medida extremamente razoável, mas isso comprova que antes dos 2000, o Vasco sempre foi um clube também com dificuldades. Sempre foi um clube mal pagador, sempre foi um clube complicado para fazer coisas. Mas tinha lá os magnatas, tinha lá os portugueses, os abastados, que faziam às vezes doações. E muitos cobram até hoje. Aí o próprio presidente, ex-presidente Jorge Salgado, que está aí na fila como um dos maiores credores do Vasco. Então, mas isso acontecia, mas o campo respondia de uma maneira positiva. E trazia um pouco como se fosse um ópio, sabe? Como se fosse uma droga que aliviasse uma dor. O campo ir bem amortiza o dia a dia. É você estar com um problema sério de grana em casa, um problema sério com alguma coisa, e você vai para um campo de futebol, seu time vence, você amortiza. É o cara que vai desfilar na Marquês de Sapucaí. Quem desfila na Marquês de Sapucaí é o cara que vive a míngua o ano inteiro. A grande maioria ali trabalha muito, rala muito. E tem aquele momento ali para ele esquecer. Você esquece, você foge dos seus problemas, mas os problemas todos temos. Mas hoje nem isso, porque hoje você não consegue ter uma morfina, você não consegue ter um ópio, você não consegue ter alguma coisa que possa aliviar a sua imensa dor. Porque o campo também não responde. Os processos são os falados processos, né? Ei, Figueiredo, né? Aquela sua frase lá, só suporta o processo, não é isso? A gente ouve isso todo ano, que os processos são assim, que os processos são assados. Eu ouvi do técnico do Vasco, Fábio Carilli, sábado, admitir. A gente está aí, o presidente está tentando, mas os outros 3 estão ganhando títulos. Que bom que a gente tem gente lá dentro que tem essa consciência. Que dá razão ao torcedor, que não aguenta pela 9ª vez de não ir à final do Campeonato Carioca. E eu fico, assim, feliz quando eu ouço torcedores dizendo: tem um segundo jogo. Meu amigo Paulo Jorge da Oloab foi um que colocou: perdemos uma batalha, não perdemos uma guerra. Eu admiro, porque falar isso diante de 30 jogos com 2 vitórias ou 4 vitórias, sei lá quanto, já perdi até a conta, sabe? É muito resiliente. Eu peço isso hoje. Que Deus me dê resiliência, paciência, para poder continuar fazendo as coisas. Gostaria muito que o Vasco pudesse melhorar, que o Vasco pudesse nos dar alegrias, que a gente pudesse estar mais feliz. Eu estou falando isso tudo porque hoje é o meu aniversário. Hoje eu estou comemorando 55 anos. E juro para vocês, não sei mais quanto tempo eu tenho de vida, tomara que tenha muito, acho que vou viver ainda bastante, vocês vão ter que me aturar ainda durante muito tempo, mas me preocupa saber que 1/4 de século se foi embora e o Vasco ficou restrito a 2 títulos cariocas, 3, 2003, 15, 16, uma Copa do Brasil e mais nada. Mais nada. E o que faz a nossa alegria, o que faz a gente ter saúde, o que faz a gente ser uma companhia boa, o vascaíno mesmo de coração, aquele que se importa, são títulos, conquistas, vitórias, ídolos, gols. E a gente não tem mais discussão. E hoje eu vou passar um dia aqui com amigos que vão, eu estou fora do Rio, amigos da família, tricolores, amigos do meu genro, torcedores do Flamengo, rubro-negros, como meu cunhado, botafoguenses, como o amigo que está aqui com a gente na casa, o Beto, grande botafoguense. E eles já não conversam comigo sobre futebol. E isso me entristece muito, cara. Isso me deixa muito triste, chateado. Porque eu gostaria muito de conversar com queixo em pé, feliz. Mas não tenho, porque parece que eles têm pena, parece que eles não querem me chatear. Mas eles sabem que eu estou chateado, assim como uma grande, imensa torcida do Vasco. Que é a torcida, sem dúvida, mais humilhada, mais sacaneada. E aqueles que são resilientes e pacientes e que veem ponto de esperança, tenham paciência com aqueles que não têm. Porque os que não têm direito. E os que têm, por favor, transmitam para nós um pouco desse conhecimento, dessa energia, porque realmente é duro demais. Eu queria agradecer muito a você, queria agradecer muito a todos que dão audiência ao canal Atenção Vascaínos, ao Ave Mais, agradecer ao carinho com todos os companheiros, agradecer mensagens, mas
Hoje não é um dia que eu celebre pleno. Pleno por saúde, pleno por família, pleno pelo meu trabalho, pleno pelos meus amigos. Mas está faltando um negócio lá dentro. Está faltando um pedaço aqui. Está faltando uma alegria que eu queria ter. Alegria de ver o nosso Vasco feliz, de ver o torcedor do Vasco feliz. Eu fui ao mercado aqui perto, aqui na cidade onde eu estou, em Itaipava, no sábado, antes do jogo, e eram vários torcedores do Vasco na rua. Era um negócio impressionante. Mais do que torcedores do Flamengo. Eu cheguei em casa e disse, gente, eu estou até boquiaberto. Eu nunca vi tanto torcedor do Vasco. Se encontrar na rua é hoje, hein? É hoje. Eu fui ao mercado ontem à noite e eles não estavam lá. A essa gente, meu abraço, a minha solidariedade, todos aqueles que me cumprimentaram, e eu de uma forma efusiva disse, é hoje, porque a gente sempre acredita. Que o Vasco possa fazer a gente acreditar mais. E que ano que vem eu esteja aqui no dia 3 de março, mais feliz, mais alegre, mais satisfeito. Com a mesma saúde, com a mesma família, com os mesmos amigos, mas com aquele pedacinho que está faltando aqui dentro. Eu mereço, a gente merece, nós merecemos. Bom dia a todos, grande abraço, tchau.